No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês 5 livros que eu acho que toda mulher deveria ler. Bom, para o nosso vídeo de hoje eu separei então 5 indicações de livros maravilhosos que eu acho que toda mulher deveria ler. Acho que os homens deveriam ler também, mas eu tô aqui realmente focando nas mulheres porque eu acho que são livros que trazem uma sensação de pertencimento muito grande para nós mulheres, né? Essa sensação de não estarmos sozinhas nas nossas angústias, nas nossas dores, também nas nossas alegrias, nas nossas lutas, enfim, eu acho que são livros que têm, apesar de serem bem diferentes entre si, eles têm esse ponto em comum, por isso que eu tô focando em nós mulheres, né? Então, antes de eu começar a falar aqui para vocês quais foram esses livros que eu escolhi, o que me inspirou a fazer esse vídeo, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, para curtir e compartilhar esse vídeo, porque ajuda bastante na entrega do conteúdo, e vou agradecer aos membros do Clube Namanita, especialmente, então, as mulheres que fazem parte desse meu projeto, né? Se você quiser saber mais sobre ele, o link tá aqui na caixinha de descrição. Bom, então, começando pela minha inspiração para fazer esse vídeo, quem tem mais ou menos a minha idade, né, eu tenho 33, então quem tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, talvez vá se identificar com o que eu vou falar aqui, né? Eu acho que as meninas mais novas, né, de, sei lá, 25 para baixo, têm uma outra visão, mas também é importante saber como nós, que somos um pouquinho mais velhas, crescemos, né? Eu lembro muito da minha adolescência, de ter sido muito marcada, assim, pela rivalidade feminina, pelo, entre aspas, incentivo que existia a isso, né? Então, a gente se comparava muito, claro que se comparar é algo natural do ser humano, mas existia muito esse incentivo de se comparar a outras meninas, a outras mulheres. Então eu lembro dessa sensação de crescer com isso, assim, essa competição velada que existia, né, nas nossas relações. E hoje eu fico muito feliz, assim, de ver que isso realmente ficou para trás, né, porque a gente como sociedade tem uma outra visão, né, dessa questão da rivalidade feminina. Acho que esse é todo um processo muito longo, de anos e anos, e de, né, vários fatores e um processo em conjunto que a gente vem sofrendo. Eu tenho certeza que os livros também me ajudaram muito, né, nessa caminhada de tentar mudar esse mindset, essa dinâmica que existe da rivalidade feminina na sociedade, né, porque eu acho que os livros também olham para isso, principalmente quando eles são escritos por mulheres. Então a minha inspiração para gravar esse vídeo foi essa. E aí, falando tudo isso, então, eu vou começar as minhas indicações com o Domingo, da Annalise Soares. Ela é jornalista, assim como eu, nós trabalhamos juntas no Portal Terra em 2013, 2014, fizemos a cobertura da Copa do Mundo juntas, e desde então começamos a produzir conteúdo literário no Instagram, no YouTube, e, né, nos acompanhamos, nos aproximamos, nos tornamos amigas, e agora ela lançou Domingo, que é o primeiro romance dela, e eu tive o prazer de fazer essa leitura. Eu sempre falo que eu gosto muito da escrita da Annalise, porque eu acho que ela tem uma mistura muito interessante, muito única, muito característica dela entre o lado poético, né, e o lado visceral, o lado muito cru. E eu acho que isso aqui tá muito presente em Domingo. Eu escolhi Domingo para começar essa lista, porque eu acho que aqui tem um trecho que define muito bem o que é ser mulher, e eu vou ler para vocês. Você é homem, José, mas me entenda, por favor, que a gente que é mulher nasce assim, com peso no peito, com culpa no corpo, com um rio inteiro a transbordar na alma. E a gente segura, José, segura a travessia de si. Nossas margens esparramadas em nós, nos outros, esparramamo-nos. E há tanta força em ser, José, há tanta violência, há tanta beleza, que o que a gente quer é gritar, gritar para o mundo. Vejam como sou forte, como sou linda e muita, muita. Eu me transbordo de mim, vejam. Então, eu acho que, enfim, esse trecho é o que eu falei, né? Ele mostra esse lado poético da Annalise e mostra também essa coisa mais crua, mais visceral, e define muito bem o que é ser mulher. Acho muito difícil a gente ler esse trecho e não se identificar e não se sentir tocado. E outro motivo para eu escolher Domingo é que aqui a Annalise conta a história de, se não me engano, são 7 mulheres, né? Com essas personagens, a gente navega aí por um monte de sentimentos e questionamentos que são comuns para muitas de nós, né, mulheres. Então fala sobre maternidade, fala sobre liberdade, fala sobre ancestralidade, também fala sobre perda, sobre culpa, sobre relacionamento abusivo, sobre renascimento. É um livro muito bonito. E essas mulheres, né, que estão aqui em Domingo, elas se conectam sempre de alguma maneira. Então são vários contos, né, mas eles estão entrelaçados, seja porque uma conhece a outra, conhece a mãe da outra, conhece o marido da outra. Então essas histórias realmente estão entrelaçadas, e eu acho que elas se entrelaçam com a gente
principalmente também porque eu acho muito difícil ler domingo e não se vê em algum aspecto de alguma dessas personagens, né? Então foi um livro que me tocou bastante, que eu gostei muito. Reforço aqui a qualidade da escrita da Annalise, que é realmente maravilhosa e é uma escrita muito gostosa da gente ler, porque ela toca lá no fundo, sabe? E faz com que a gente se sinta realmente acolhida, principalmente nas nossas angústias e nas nossas dores enquanto mulheres. Então fica aqui a recomendação de domingo. Depois eu vou indicar para vocês O Mamãe e Eu e Mamãe, da Maya Angelou. É uma não ficção, é uma das várias autobiografias que a Maya escreveu. E esse aqui me tocou especificamente por, né, mostrar muito da relação da Maya com a mãe. A Maya foi abandonada pela mãe quando era pequena e anos depois elas começaram a reconstruir essa relação, né? No começo não de maneira voluntária por parte da Maya, mas aos poucos elas conseguiram ressignificar essa relação que a Maya acreditava estar para sempre marcada pelo abandono, né? É um livro muito bonito também, a Maya também tem uma escrita maravilhosa, a gente sente que tudo que ela tá contando aqui é muito honesto, é muito sincero, e eu acho que a Maya, assim, é uma das escritoras que mais tem esse poder de cura nas palavras. Eu acredito muito no poder de cura das palavras, mas eu acho que a Maya leva isso a outro patamar. Eu realmente me senti curada de várias feridas aí quando eu terminei esse livro. E aqui, a Vivian Lady Baxter, né, que é a mãe, era a mãe da Maya, ela era uma mulher à frente do tempo dela e com essa reconstrução da relação das duas, ela ajudou a Maya a se libertar não só dentro da relação ali entre elas, né, dessa dinâmica, mas também para o mundo. A Maya também foi uma mulher à frente do tempo dela, né, ela era uma mulher negra vivendo ali nos Estados Unidos, marcado pela segregação racial e com todos os desafios, ela sofreu abusos, ela sofreu machismo, racismo, enfim, ela conseguiu ser milhares de coisas. Ela foi escritora, ela foi poetisa, ela foi cineasta, ela foi, enfim, múltipla. E eu acho que nesse livro ela deixa muito claro, né, o papel que a mãe dela teve nessa construção e metamorfose constantes, né, que foi a vida dela. Vou ler aqui um trechinho também que eu achei muito bonito. Percebi que eu tinha me afeiçoado a ela e que ela havia me libertado. Ela havia me libertado de uma sociedade que me teria feito pensar que eu era ralé da ralé. Ela me libertou para a vida. E a partir daquele momento, tomei as rédeas da vida e disse: estou com você, pequena. Então esse livro é a história de uma mãe e de uma filha que conseguiram ressignificar essa relação e que se libertaram, né? E especialmente a Maya, né, que conseguiu enxergar o mundo de outra forma, se enxergar de outra forma, o que é mais importante. E por isso que eu falei que eu acho que os homens também devem ler esses livros, mas é um livro para nós mulheres, porque eu acho que só nós, né, podemos nos libertar realmente dessas coisas que nos aprisionam, enfim, dessa dinâmica da sociedade. Eu acho que é um papel que é nosso, né? Não sei se um papel, mas acaba sendo uma missão nossa, uma tarefa nossa, que nós realizamos por nós mesmas. Então eu acho que esse livro é muito sobre isso e por isso eu coloquei ele aqui na minha listinha. E também fica um bônus de indicação, né? A outra autobiografia da Maya que eu li, que foi Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, que daí é ela contando, né, histórias mais dela mesmo, não relacionadas só à mãe, e que eu acho também que é uma leitura bem válida para nós enquanto mulheres. Minha próxima indicação é Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro. Esse livro é muito lindo, eu gosto muito de cartas, né? Mamãe e Eu e Mamãe não são cartas, mas são relatos. Aqui a gente tem cartas que a Djamila, né, escreveu para a avó dela. E eu achei esse livro de uma sensibilidade extrema, assim, porque a gente realmente se sente desbravando, relembrando, né, essa trajetória da Djamila. Mas eu acho que Cartas para Minha Avó é um livro que se conecta muito com a gente, né, com as mulheres, porque eu senti muito, assim, que, claro, né, tirando as experiências pessoais da Djamila, poderiam ser cartas que a gente destina às nossas mães, às nossas avós, às mulheres que ajudaram a gente na nossa trajetória, que mesmo sem perceber, e na maioria das vezes sem perceber, fortaleceram a gente, né? A gente não estaria aqui tendo liberdades e oportunidades que antes eram impossíveis se não fossem essas mulheres também desbravando ali o mundo da maneira que era permitido, abrindo essas portas pra gente, né? Então eu acho que Cartas para Minha Avó deixa isso muito claro. Eu gostei muito dessa leitura e também vou ler aqui um trechinho que se conecta com a minha próxima indicação, que é o seguinte. São dois trechos. Primeiro passamos a vida culpando as mulheres que nos criam, assim como muitas vezes culpei minha mãe, sem olhar para quem nos tira o chão, a casa, as oportunidades. Acabamos sempre onerando outras mulheres pela falta de escolhas que nos é imposta. São sempre elas que precisam abrir mão do pouco que têm para alimentar toda a aldeia.
Então esse trecho aqui eu acho que mostra bem essa questão que eu falei, né, que a gente precisa valorizar, sim, os sacrifícios que as nossas mães, nossas avós e mulheres antes delas fizeram por nós, para que nós estivéssemos aqui lutando ainda por, né, pelos nossos direitos e etc, mas já alguns passos à frente, né? Eu acho que esse trecho aqui da Djamila reflete bem isso. E o outro trecho é o seguinte: aqui eu quero cortar as correntes que nos unem pela culpa. Cada uma fez o que sabia fazer, cada uma fez o que foi possível. Então, mais uma vez, essa questão, né, que eu falei, que essa tarefa de se libertar é nossa, né? Nós temos que libertar umas às outras. Então, esses foram 2 trechos que me tocaram muito e essa leitura realmente vale muito a pena. Eu gostei demais. E agora vamos para mais uma indicação, que é Pachinko, da Min Jin Lee. Eu vou pegar aqui o cartão aqui para vocês verem a capa. Que é essa capa aqui. Esse livro aqui é um livro de ficção que conta a história da Sundia, 4 gerações da família da Sundia, né? E esse livro acaba sendo também muito sobre o que é ser mulher e o que era ser mulher especificamente em 1910, em 1920, 1940, principalmente no Japão, passando ali por vários conflitos, guerras e etc. Para mim, essa leitura, que foi uma das melhores do ano, me tocou muito pela questão do pertencimento, né? Porque eu pensei muito na minha avó, que veio de Hiroshima, no Japão, para cá em 1933, e essa aqui poderia ter sido a história dela, não exatamente porque ela nasceu no Japão e a Sundia é coreana, né, mas eu fiquei pensando muito pela época, em tudo que a Sundia passou, que existiam vários pontos de conexão entre essa personagem e a minha avó, que ainda tá viva, tem 101 anos, e é aí uma história viva, né, então esse livro me tocou bastante por isso, e claro, por vários acontecimentos da história, enfim, deixam a gente com o coração despedaçado, então por isso também foi uma leitura bem tocante, que eu tenho certeza que vai tocar todo mundo, né? Mas tô só dizendo que pra mim teve essa questão do pertencimento muito forte. E por que eu digo que a frase que eu li anteriormente do livro da Djamila tem a ver? Primeiro por conta desse trecho aqui, ó. O destino da mulher é sofrer. Nós devemos sofrer. Uma frase que a mãe da Sundia falou, né? E que eu acho que é triste, né? Que as mulheres acreditassem nisso antigamente. E também é uma frase que tem, né? Com outras palavras em Herdeiras do Mar, que se passa, né? Também em 1940 e também na Coreia, Japão. Então era realmente, eu acredito, a mentalidade da mulher daquela época, que nós, né? Fomos feitas para sofrer. E esse era o nosso destino e vamos aceitar. E por isso, mais uma vez, eu reforço aqui a importância da gente valorizar o que as nossas mães, avós, bisavós e etc. fizeram por nós, porque se não fossem elas, nós não estaríamos aqui literalmente, né? E também pelas lutas que elas travaram, que são diferentes das nossas e de formas diferentes, mas que também são lutas muito importantes. E para quem leu Pachinko, vai entender essa questão que eu falei também do livro da Djamila, sobre a gente sempre culpar as nossas mães, né? E nós, como sociedade, culparmos as mulheres e as mães. Porque aqui a gente tem uma situação, que obviamente eu não vou dizer qual é, para não dar spoiler, mas em que isso fica muito claro. Primeiro porque ilustra essa situação da culpa que a mulher carrega, da culpa que a mãe carrega, e também porque acaba sendo um exercício para quem está lendo, ver qual vai ser a reação quando tem esse acontecimento, para ver como essa dinâmica realmente existe e persiste, e às vezes é automática, né? Então, foi um livro que realmente me tocou muito, que eu sei que é o favorito de muitas pessoas, que é o queridinho, e na minha opinião, vale completamente o hype. E a minha última indicação é A Trança, da Letícia Colombani, que a gente acompanha a história de 3 mulheres que são bem diferentes entre si, vivem em 3 lugares bem diferentes do mundo, né? A Smita, que vive na Índia, a Sarah, que acho que é do Canadá, no Canadá, e a Julia, que vive na Itália. Então a gente tem aí 3 contextos bem diferentes. As histórias delas são separadas, né? Mas aos poucos elas também vão se entrelaçando, como numa trança, né? E no final a gente entende como que elas estão conectadas, e eu achei muito bonito essa simbologia dessa conexão entre essas 3 mulheres, que eu acho que simboliza muito bem a conexão que nós sentimos com outra mulher, independentemente dela ser da nossa família, dela ser nossa amiga, né? Eu sinto isso, pelo menos quando eu vejo, é uma mulher, a gente já se sente mais segura, a gente já se sente mais acolhida, né? E eu acho que a trança, né, e essa história simboliza muito isso. Eu vi algumas críticas das pessoas falando, mas eu queria saber mais sobre a história delas, principalmente da Smita, eu queria
queria que o livro fosse mais, eu achei o livro superficial, e eu entendo, eu adoraria saber mais sobre essas 3 mulheres, mas ao mesmo tempo, ele é um livro super pequenininho, super não, né, tem umas 200 e poucas páginas, então eu já acredito que de saída a ideia da Letícia Colombani não fosse aprofundar realmente na história dessas mulheres e sim mostrar como nós estamos conectadas, mesmo estando em lugares tão diferentes do mundo, com culturas diferentes, em contextos diferentes, mas existem dores e alegrias e angústias e etc. que conversam com, acredito eu, todas as mulheres do mundo, né? Então, por isso que existe esse entrelace, né? Por isso que existe essa conexão. Eu acho que a trança é sobre isso, não é exatamente sobre essas 3 mulheres, né? Por isso que a autora talvez não tenha tido essa intenção de aprofundar na história delas. É sobre mulheres e como nós estamos conectadas, como as nossas histórias e os nossos sentimentos sobre o mundo estão entrelaçados. Então, essas foram as minhas 5 indicações. Eu espero muito que vocês gostem desses livros, porque foram livros que me tocaram, cada um do seu jeito, cada um com um motivo. Então, eu espero que sejam leituras especiais para vocês também. Reforçando mais uma vez que são livros que eu indico para as mulheres e, claro, também indico para os homens, mas como eu falei, eu acho que são livros que trazem muito pura essa sensação de pertencimento, essa sensação de ser mulher e de ser acolhida por outras mulheres. Então, eu vou ficando por aqui e eu queria muito que vocês também me deixassem indicações de livros escritos por mulheres, sobre mulheres e para mulheres. E claro, também me contem, né, se já leram esses livros ou se ficaram com vontade de ler. Então é isso, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve por favor, curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.